cara, aquilo ali, pra mim, eu vou te falar, cara, pra mim foi o pior dia. Ó, Arthur, qual foi o pior dia em 19 anos de polícia? Pra mim, aquele foi o pior dia, cara. Foi o pior dia. Aquilo foi um pesadelo, cara. Pesadelo. Porque o que acontece? A gente tinha tudo bem planejado, tudo direitinho, né? E 2 dias antes nós mandamos uma equipe nossa para Juiz de Fora, de praxe, fazer contato com Polícia Militar, P2, né, no caso, Guarda Municipal, as autoridades da cidade. Até fazer o percurso todo que estava planejado para ele fazer, visitar os locais que ele ia passar, hospitais, levantamento de hospitais, de rotas no caso de uma emergência, hospital, até bolsa de sangue, reserva de bolsa de sangue do tipo do caso do VIP ali, né? Uhum. Isso não é só para ele, não, é para qualquer um, tá? São coisas que são feitas. Né? Vocês já fazem com rotina, já é uma rotina. Não, isso aí é rotina, isso é rotina nossa. E aí, isso 2 dias antes. Então, quando ele foi para lá, a gente fazia reunião com ele, né, com a pessoa que está sendo protegida, explica o que vai ser feito. Olha, o senhor vai saltar aqui para visitar esse tal local, então a gente planejou dessa forma. Só que assim, no Brasil, cara, por exemplo, nos Estados Unidos, o Serviço Secreto americano faz esse trabalho, tanto do presidente como dos candidatos. Lá, por uma questão cultural, não é só lá também não, em Israel, em outros países da Europa também, o protegido, cara, ele obedece ali na marca certinho o que aquela equipe de segurança dignitária está proposta a fazer e está orientando ele a fazer. Aqui no Brasil é mais complicado, né, cara? É uma cultura diferente, né? Então a gente tem dificuldade, né? Não é com ele, não, é com qualquer um. Tem dificuldade, às vezes, de fazer o dignitário obedecer a gente, né? Cara, às vezes quer mudar, no meio do caminho ele decide mudar alguma coisa. Quer mudar alguma coisa, né? E aí foi o que aconteceu naquela ocasião. Isso aí todo mundo sabe, é público e notório, não estou escondendo nada. Lógico, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui do nosso trabalho, até porque isso é um assunto sensível ainda, né? E não cabe a mim aqui, nem posso, nem tenho autorização para ficar entrando em detalhes. Mas ele no meio do trajeto lá que tinha que fazer, ele resolveu. Era muita gente, né, cara? Era gente pra burra aquele dia em Juiz de Fora. Eu lembro que era tanta gente, cara, que a gente não conseguia respirar no meio da multidão. Ele, inclusive. Então era por isso, teve muita crítica, né? Como sempre, né? O pessoal tá de fora e não sabe o que tá acontecendo lá e quer dar palpite, né? Até a gente, às vezes, que entende do assunto, mas não tá lá, não tá vivendo, não pode falar opinar sobre o que tá acontecendo, não pode opinar sobre tudo, né? Então, o lance que a gente levantava ele era para ele poder respirar, cara, porque eu que tava ali, então eu sou muito mais novo que ele, tá? Já tava... tinha horas que eu achava que ia desmaiar, bicho, que eu tinha que empurrar as pessoas que estavam na minha frente para vir ar, para poder, né, não desmaiar ali. Não era só eu, todo mundo ali. Então, por isso que a gente levantava ele, às vezes puxava ele, lógico, na televisão e nas imagens. Se você procurar, assim, 95% das imagens que você procurar daquele dia, ele tá no ombro. Parece que a gente desfilou com ele no ombro o tempo todo. Não, a gente levantava, depois baixava ele de novo. E, cara, o candidato, o cara quando tá fazendo uma campanha dessa, e quando ele é popular, como ele era naquele momento, né, ou qualquer outro candidato que tivesse a popularidade dele, ou tenha a popularidade dele numa situação como essa, quando ele vai para o corpo a corpo, ele quer chegar perto das pessoas. É o contrário da segurança. Existe, o que eu falo por mim, tá? Existe uma diferença que a gente observou, não só eu, mas que existe uma diferença, e ficou muito claro isso, existe uma diferença entre segurança de dignitário e segurança de presidenciável, digamos assim, entendeu? Porque o dignitário, ele sabe que ninguém pode se aproximar dele. Nem ele quer também que ninguém se aproxime dele. Agora, o cara, quando está em campanha, é normal. Ele é aquele corpo a corpo, né? E ali, cara... Quer apertar a mão, abraçar. Ali, meu irmão, ali não adianta. Você pode ter 100 olhos ali. Com aquela multidão ali em volta, cara. Você está procurando... Porque aquela rua que ele entrou, a orientação era não entrar naquela rua. Inclusive, a P2 deu a mesma orientação. Porque... Para quem entende, para quem tem a visão que nós temos, você olha aquilo é uma zona de matança, cara. Você tem um corredor, você sai de uma praça,
afunila para um corredor, uma rua de pedestre, só prédio alto ali, você não tem para onde correr, ali é uma zona de matança, pô, clássica, né? E então, ali no... o pessoal entender, tá falando tipo de um da Rua atirador, Halfred. dar um tiro... Não, atirador, não digo nem atirador, porque mesmo na praça ali, em qualquer momento onde ele esteve, em qualquer local onde ele esteve durante esses 5 meses, se alguém quisesse matá-lo com não só ele, mas qualquer candidato numa situação como essa, o cara basta um atirador, cara, a 300 metros de distância, um atirador mediano, não precisa ser um sniper, não. Agora imagina um sniper, o cara brinca, o cara tá, sei lá, 800 metros de distância, com o equipamento correto, a 1000 metros de distância, com o equipamento correto, ele vai matar o cara, você não vai saber nem de onde veio o tiro. Né? E não é só aqui no Brasil, né? Não é só no Brasil, em qualquer lugar é assim, pô. Qualquer lugar é assim. Mas aí vocês acabaram entrando naquela rua? Entramos na rua Halfred, sei lá, Alfred. Eu sempre confundo o nome da Halfred. Só que antes de entrar na rua, cara, o comboio tava parado, era para ele entrar ali no carro, né? Só que era muita gente, cara, e ele queria continuar ali no meio da multidão. Até os seguranças dele, que trabalhavam com ele há mais tempo, né? Seguranças já trabalhavam com ele antes mesmo da campanha. Fizeram sinal para ele, entra no carro, no nosso carro, né? Aí ele falou, não, vamos em frente. Aí ali, cara, virou já uma loteria, né? Porque já era complicado onde a gente estava. Imagina ali nesse local que a gente não tinha planejado de entrar, que não era para ele, foi orientado para não entrar, né? Então, ali podia acontecer qualquer coisa. Aí, depois, nas imagens, né, isso também é público, então não tem problema falar, você vê que o Adélio, ele aparece em várias situações antes mesmo daquela rua ali. Em outros compromissos que ele teve durante o dia, tem imagem que ele aparece lá no hospital, que ele visitou o Hospital do Câncer. Tem uma hora que ele aparece... Ele estava sempre acompanhando, cara. Ele estava sempre onde o candidato estava, o Adélio... Se você procurar nas imagens, tem imagem dele em todos os locais. Caraca, ele estava sempre procurando um momento, ali, uma brechazinha para poder efetuar o que ele queria fazer, né? O atentado lá contra o candidato. E ali, cara, ele teve... A sorte dele foi ali, aquele momento. Era o único momento que ele teve, foi ali depois de muito... A gente andou bastante, inclusive, na rua. A gente tinha ali uma célula com 7 policiais federais, que era o pessoal da equipe fixa dele, né, que já vinha trabalhando. Tinham mais outros colegas de Juiz de Fora, mais 6 colegas mais ali com a gente mesmo, tinham, se não me engano, eram 2 ou 3 colegas de Juiz de Fora. Os outros estavam, até isso a gente tomou cuidado. Nós colocamos um colega, quando a gente subiu do Rio para lá, nós colocamos, quando chegou em Juiz de Fora, a gente tomou cuidado de botar um colega de Juiz de Fora, nascido e criado em Juiz de Fora, para dirigir o carro dele, o carro onde eu estava com ele. Então, se tivesse uma emergência, ele também saberia chegar mais rápido, né, nos locais de apoio, no hospital, seja lá o que for. Então, até foram os detalhes, ele mesmo menciona isso, né, que foi exatamente esse planejamento que acabou salvando a vida dele. Lógico, e depois, num primeiro momento, e depois, né, a sorte que ele deu, cara, de chegar no hospital e naquele dia, não sei o que estava vendo no hospital, teve uma reunião, todos os 11 cirurgiões estavam lá, cara. Entendeu? Então, foi outra coisa também, aquelas coincidências que a gente fala que não é coincidência, né? Aconteceu porque tinha que ser assim. Né? E ali naquele momento ali já não tinha mais como vocês controlarem, no caso, o acesso das mãos, né, das pessoas, que tinha gente tocando nele, no braço. Fica difícil, né, cara? Porque eu tive até a oportunidade depois de 2019, eu estava de férias, eu tinha planejado de fazer eu tive a oportunidade de fazer um curso em Miami, com a equipe do La Sorça. O La Sorça foi um agente do serviço secreto que fez fez a segurança de 3 presidentes americanos, inclusive do Reagan, e estava naquela situação que o Reagan tomou aquele tiro. A gente trocando ideia depois que terminou o curso, né, conversando com ele a respeito do que aconteceu, ele falou: Arthur, podia ser o serviço secreto, podia ser o Mossad, podia ser os russos, seja lá, o melhor serviço que você tem aí de segurança dignitário. Não tinha como evitar aquilo ali. Possível. Porque na realidade de vocês, né, por conta de como, né, aquilo que eu falei, que é cultural, né?
Pô, você, nos Estados Unidos, cara, o serviço secreto vira para o presidente falar que você não vai entrar, ele não vai entrar mesmo, não. Ele sabe que não vai entrar. Porque a vida dele tá na mão dos caras, entendeu? Uhum. Então o cara obedece mesmo. Então, por conta dessa questão cultural e por conta de toda aquela. O contexto ali da situação, né? Tá no meio daquele monte de gente. Falou, cara, podia ser qualquer um. Aquilo ali era impossível. Aquilo ali tava na cara que uma hora ia acontecer. Uhum. E aconteceu, pô. E ali, no caso, você fez parte também do socorro dele. Sim. Você foi no carro lá até o hospital. Sim. E como é que é pra você olhar assim na internet e ver, às vezes, pô, o pessoal falando que a facada não existiu, que foi cara, fake e tal. Você ter visto o sofrimento do cara ali, né? Pô. Primeiro que é uma covardia, né, cara? É uma covardia e a gente sabe que as pessoas falam isso por ignorância, entendeu? Por ter maldade mesmo no coração e botar interesse político à frente do sofrimento de um ser humano. Não importa ele de qual seja. Se fosse outro cara que não fosse ele, que fosse de outro partido, entendeu? Tá errado, cara. Primeira coisa o que tá errado é isso. Isso é coisa de gente ignorante, de falar que, pô, o cara... Como é que o cara vai ser uma fakeada, né, que o pessoal costuma falar? Como é que vai ser uma facada fake com tudo aquilo, cara, que aconteceu, com um monte de gente? Quer dizer que seria uma conspiração que estaria envolvendo a Polícia Federal, todos aqueles caras que estavam ali, os médicos, mais os policiais militares que também estavam com a gente também ali na hora. Cara, não existe, não tem como, cara. O autor preso, né, também. O que acontece é o seguinte, até mesmo por ignorância, até de uma questão médica mesmo, né? Tem o nosso abdômen, cara, a cavidade abdominal, você quando fura ela com uma faca, você não tem o pessoal acha que vai sair uma torneira de sangue, né? É igual você tomar é a mesma coisa que quando você toma uma facada, ou então tem uma carótida, esses grandes vasos aqui superiores, né? Que esguicha sangue, né? Não é desse jeito. Você tem ali um vazio, ali, um buraco dentro do abdômen, tem os órgãos ali todos organizados ali dentro, e a hemorragia que você tem é interna, pô. Tiraram 2 litros, quase 2,5 litros de sangue de dentro do cara, pô. Misturado com fezes, entendeu? Porque perfurou o intestino do cara, entendeu? E como é que se deu a prisão? Pessoal, nada disso que eu tô falando, assim, tudo isso que eu tô falando são coisas que são já sabidas, não estou falando nenhum segredo, não. Tá? Deixar claro que não estou falando nenhum segredo, não. E como que se dá a prisão lá? Como é que foi identificado o... Cara, mesma hora, o que acontece? Eu não vi, não cheguei, foi tão rápido, cara, que eu mesmo não vi ele efetuando a facada. O que eu vi, porque eu estava na frente dele e eu lembro que estava olhando, sempre buscando também as ameaças nos prédios, né? E vocês ficam de costa, geralmente costa para ele, né? De frente aqui. Nessa hora, cara, eu não sei porque eu estava de frente para ele estava na minha frente, assim. De repente foi um momento que parou assim, ele ficou ali, né, naquele local onde ele estava ali, acenando. E eu tava olhando, tem até uma fotografia que tô eu e outro colega, cara, aquela fotografia clássica, mais clássica, né, que aparece ele com a mão no abdômen. Tô eu e outro colega olhando para a cara dele, assim, e foi um momento que um desses momentos que eu passei o olho e passei nele de novo, e já ouvi com a mão no abdômen, né, com aquela cara de dor. E, pô, aí você fica, caramba, o que tá acontecendo? Será que o cara tá tendo... A gente tinha almoçado antes de ir para lá, tava um calor danado. Pô, será que o cara tá tendo uma congestão? Será que, sei lá, passa um monte de coisa pela tua cabeça, mas a primeira coisa, isso é fração de segundo, né, cara? Uhum. A gente passou a mão nele, já tirou ele de cima do cara e fizemos... Cara, isso é interessante, né? Quando, por sorte, né, de novo, sorte, aquela equipe que tava ali, os 7 que estavam ali, não tinha nenhum bobo ali. Todo mundo ali, cara, já tinha passado ou pelo COT ou pelo GPI. Então, todos já tinham um treinamento treinamento que facilitou a gente agir de forma automática na hora ali. Que foi o que foi feito ali. Basicamente era o quê? Extrair o protegido para um local seguro e a outra parte da equipe conseguiu capturar o Adélio. Então, corri, eu olhei, quando nós puxamos ele lá de onde ele estava, eu trouxe ele para baixo, eu olhei, tinha um bar, aquele bar que aparece aí nas reportagens. A gente correu para dentro do bar
Aí nisso o pessoal da P2 também ajudou a fazer um perímetro ali e afastar as pessoas. Botamos ele no chão e a primeira coisa que a gente procurou foi o ferimento. Cara, era um cortezinho pequenininho na barriga. Porque esse tecido do abdômen ele é muito elástico, né? Então a lâmina entrou e quando saiu, ele faz esse movimento, né? Alarga e depois fica aquele cortezinho pequenininho. Era um cortezinho pequenininho, cara. Aí você não sabe o que é aquilo. Pô, será que foi um tiro? Será que será que foi isso aí? Mas tem um ferimento no abdômen. O cara tá ali sentindo dor pra caramba. E aí começamos a pedir pro carro vir até nós, né? Pra gente colocar ele no carro e poder socorrer. Primeira atitude minha na hora foi fazer o tamponamento do ferimento, né? O outro colega pegou, arranjou um pano, botou o pano, aí ele ficou segurando. O carro chegou, aí foi aquela correria para botar ele no carro. Aí começa, cara, aí você vê que tem um monte de história que vai aparecendo, né? Vai inventando umas coisas. E a gente que tava lá, cara, chegou uma hora que eu não queria nem mais saber, cara, porque era tanto absurdo, desculpa o termo, mas tanta merda que o nego fala, que, porra, não tem paciência pra isso não, cara. Colega que tava trabalhando com a gente, aí falaram que o cara, não sei se você lembra disso, um cara que parecia um cara que era um policial federal, deu um soco nele para poder piorar o ferimento. Não teve nada disso. A fotografia pegou um momento que ele tava ali naquela confusão ali, pegou a mão dele, parece que ele tá dando um soco no abdômen, no abdômen dele, mas naquela multidão ali, todo mundo se esbarrando, a gente botando ele no carro, alguém bateu no braço dele, o braço dele bateu no Bolsonaro. Não foi nada ninguém queria. Pô, isso é loucura, o nego fala umas besteiras, cara, não dá para entender. O ser humano, ele tem, não digo todos, né, mas as pessoas que querem ter aquela sensação de identificar, ter a notícia em primeiro lugar, né? Ter a novidade, trazer resolver o mistério, então trazer a história, criar aquelas teorias da conspiração, entendeu? Porra. Aí botamos ele no carro, aí entramos no carro lá, foi entrando de jeito no carro, cara, tava o filho dele, né, o Carlos, já tava no carro. E aí, aquele lance que eu te falo, o que salvou, também ajudou a salvar o cara, foi o colega que estava dirigindo, né? Que era da cidade, que a gente tinha decidido colocar no carro do VIP, colocar esse cara dirigindo. Fizeram lá uns cálculos lá do momento que houve, né? Teve a facada. Até o momento que a gente chegou no hospital, de acordo com as imagens, depois foram ver, cara, a gente levou 12 minutos. 12 minutos. O médico, depois da cirurgia, veio conversar comigo, o chefe da equipe, falou: Arthur, se você chegou aqui 2 minutos depois, a gente não tinha conseguido salvar ele, não. Porque quando a gente entrou no hospital, ele já estava entrando em choque hipovolêmico, né? E a gente não sabia o que estava acontecendo ainda. Porque a primeira salinha que ele entrou, fizeram lá uma triagem. Uma triagem, né? Os médicos vieram, fizeram aquela triagem, não, é superficial. E ele começou a ficar branco, começou a desmaiar, entrando em choque hipovolêmico. Correram com ele para uma outra sala, fizeram um exame mais minucioso, né? Não lembro se foi ultrassom, não sei qual tipo de exame que fizeram. Aí identificaram aquele monte de sangue dentro dele já, aquela hemorragia enorme. Já correram para a sala de cirurgia. Aí, graças a Deus, né? Conseguiram salvá-lo. Eu digo graças a Deus não por ser ele, eu tenho minha opinião particular a respeito dele, não cabe aqui entrar em detalhes, mas é uma pessoa que eu tenho profundo respeito. Mas se fosse qualquer outro ser humano ali, cara, graças a Deus conseguiram salvar, entendeu? Até porque da forma que foi covarde. Covarde, cara, covarde, entendeu? Aquilo ali, nenhum ser humano merece aquilo ali não, cara. É muita covardia aquilo ali. E quando que tu viu o que aconteceu? Assim, quando que tu parou pra olhar uma reportagem e falar, cara, foi isso que aconteceu? Cara, quando é que a ficha caiu? Porque até então você não conseguiu saber o que tinha acontecido, né? Que foi uma facada. Depois que a gente chegou no hospital, eu fui dormir, cara, só no dia seguinte à noite. Fiquei umas 48 horas acordado, porque eu fiquei... Ali eu era o Sombra. O Sombra, ele hoje a gente chama de líder, né? O líder da equipe. Então, eu era o responsável ali, de certa maneira, era o responsável pela equipe. Aí, acaba que você acaba chamando a responsabilidade assim, da logística toda para você. Lógico, todos os colegas ajudaram, mas eu ficava com aquele... cobrança pessoal mesmo, entendeu? Não queria, nem tinha por vontade de dormir, fiquei ali acompanhando à noite, né? Depois de madrugada fiquei
ali no hospital, recebendo ligação de Brasília direto. Deus e o mundo. De Deus e o mundo, cara. Pô, vou te falar, foi muita pressão ali. Se eu não infartei, cara, eu não infarto mais, cara. Ali, aquele dia foi sinistro, cara. Imagina, porque... E aí depois a gente, no dia seguinte, embarcamos ele para São Paulo, né? E aí voltamos para o Rio. E depois ficamos acompanhando ele, né? Depois em São Paulo também. Voltamos para o Rio. Aí a equipe, que era de 15 policiais, foi para 40. Aí começou a vir gente de tudo quanto é canto. Porque nunca tinha tido uma... Foi a primeira ocorrência desse tipo, né? Na história da República, nunca teve. Entendeu? Nunca teve uma situação como essa. E tudo era novidade, né, cara? Pra gente, né? Então, isso aí foi... Lógico, virou estudo de caso, né? Não só aqui no Brasil, mas eu acredito em outras partes do país, com equipes que fazem o mesmo tipo de trabalho, né? Que é natural. Mas aí esse tipo de trabalho, quer dizer, implementaram outras coisas, né? Foi feito todo uma reestruturação, não digo reestruturação que eu tenho muito forte, mas, por exemplo, agora na eleição passada, os colegas que foram trabalhar fizeram um curso, um alinhamento, entendeu? Todo mundo, virar uma coisa mais... Sempre que acontece alguma coisa, a tendência por mais que tenha sido uma coisa ruim, a tendência é melhorar, né? Pegam aquele exemplo ali e tentam melhorar ao máximo. Exato. Como diz o americano, né? Shit happens. Significa? Merdas acontecem, né? Então, aí depois que a merda acontece, lógico, sempre que acontece alguma coisa desse tipo, tem que ser feita uma análise de tudo que aconteceu, né? Mudanças ocorrem. Natural, isso é normal. Qualquer trabalho é assim.